Next thing I knew, all the boys screaming. Got the beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, 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 booty go. Let's go. Programa Aplauso com Arthur Rezende. Olá, telespectador do programa Aplauso, é sempre muito bom estar com vocês. Este que é o programa de número 970. Muito obrigado por poder contar com a audiência qualificada de você e de toda a sua família. Bom, o programa de hoje, ele não poderia ser outra pauta senão a respeito de temas que tem a ver com a pandemia do coronavírus. Nós trouxemos então um grupo de empresários, 3 empresários, para falar conosco a respeito dos impactos que a pandemia está afetando no setor de eventos sociais e corporativos. Nós também convidamos um mestre em filosofia, professor na UFG, Daniel Cristino. Ele vai falar conosco sobre essas mudanças de comportamento, né, que todos nós estamos sofrendo, como isolamento e outras coisas mais, se essas mudanças elas vão permanecer no pós-pandemia e se isso tudo tem sido benéfico ou não na vida de cada um. Next thing I knew, all the boys screaming. Got the beat to make your booty go, beat to make your booty go. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC. Os requisitos para acreditação incluem atendimento de requisitos legais, excelência técnica na realização de exames, validade dos reagentes, produtos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabilidade do processo, capacitação da equipe e segurança do paciente. É por isso que quando seu médico pedir exames, exija o melhor. Você tem o direito de escolher. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Confira as novas tendências e surpreenda-se. A Síria Solange tem tapetes para todos os espaços. Síria Solange Tapetes, Rua 22, Setor Oeste.
Olá, amigos. Hoje nós vamos falar numa curiosidade da Poeira do Tempo. Nesse excelente livro do nosso amigo Arnaldo César Coelho, A Regra é Clara, está a data exata onde deram essa sugestão, que foi McGregory, um aluno do Trinity Colégio, para o primeiro torneio intercolegial. Ele deu a sugestão do tempo de jogo ser o tempo da aula, 45 minutos, com os 5 minutos de recreio. Então McGregory foi que deu essa sugestão para esse primeiro torneio. A sugestão foi aceita e até hoje é 90 minutos. Acrescenta-se apenas, hoje em dia, 15 minutos a mais devido às propagandas e etc. Então foi ele, McGregory, que deu essa sugestão do tempo de jogo ser 45 minutos cada tempo. E uma curiosidade, McGregory era muito espirituoso e ele dizia que o casamento é como uma loteria. Se der certo, tudo bem. Agora, se der errado, você não pode rasgar o bilhete. Um abraço, amigos. Muito bem, telespectadores do programa Aplausos, é sempre muito bom estar com vocês aqui. Como vocês bem sabem, têm acompanhado todos os programas, a gente sempre está trazendo assuntos de várias áreas, com várias autoridades, dos impactos que a pandemia está incidindo em vários setores, em várias situações. Vamos ligar o telefone e a gente vai tratar agora sobre um assunto bem pertinente de um setor que sofreu um impacto magistral. Acho que de todos os setores, com certeza esse foi um dos que mais tem sofrido com a pandemia do coronavírus, porque o trabalho deles consiste na realização de eventos. E para falar sobre o tema, eu trouxe quem? O cerimonialista, o Ricardo Souza. Ele é cerimonialista e empresário da Pleno Eventos. Também vamos falar agora com Cleiton Pereira. Ele é fotógrafo e empresário da Conceito Foto e Filmagem. Além disso, ele é árbitro de jogos de futebol. Olha que coisa, gente. Ele tem 2 mães, sabia disso? Bom, e em terceiro, o terceiro convidado, Marcos Vinícius, da Filmmaker Cinealta Filmes. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Prazer estar aqui com você, Rogério. Muito obrigado pela oportunidade e o convite para podermos debater e falar um pouco do que estamos passando durante essa pandemia. Vamos lá. Vamos começar então por você, Ricardo. Como que tem sido para você esse impacto? O que aconteceu com as pessoas que já tinham um casamento marcado, estava tudo pago, igreja, buffet, salão de festa, DJ, estava tudo ok. E agora, José, o que aconteceu? O primeiro impacto foi realmente fazer a gestão, né, dos adiamentos dos eventos já contratados. Porque quando nós recebemos o contato dos nossos clientes, os contratantes, isso acontece 1 ano antes, 10 meses, 8 meses, 6 meses, indiferentemente do tempo, mas muitos clientes já estavam contratados e os seus eventos aconteceriam agora em março, abril, maio, junho, julho, né? Indistintamente. Então, o primeiro impacto foi gerenciar esses adiamentos. E como que é feito isso, Rogério? É feito através de contatos, né? O cerimonialista, no caso, prestei todo essa assistência aos meus clientes. Tivemos que adiar 17 eventos que estavam previstos para esse período. Então, isso requer um certo tempo e habilidade, porque nem sempre você consegue aquela mesma data pleiteada pelos nossos contratantes, no caso dos noivos, vamos falar assim, no caso de um casamento, a data que eles querem com a data de disponibilidade dos profissionais que estão prestando o evento. Não teve nenhuma noiva que quis fazer o casamento online, não, para não perder o noivo. Vai que perde o noivo, né? O homem topou agora, aí vai que desiste depois. Ela tinha que estar muito desesperada, mas graças a Deus não teve, pelo menos comigo não aconteceu isso não, tá? Então, olha, não é uma missão fácil você gerenciar isso, porque nem sempre todos os profissionais têm a mesma disponibilidade de um reagendamento. E, como nós já sabemos, as datas do segundo semestre já estavam praticamente
muitas já tomadas, mas tivemos o acerto de negociarmos isso e reagendarmos. No meu caso, eu tive um cancelamento só e 17 reagendamentos. Então, isso aí foi muito tranquilo. E, a partir do instante que tivemos decretado aqui no estado de Goiás o isolamento social, as pessoas pararam de nos visitar presencialmente. Isso é lógico e evidente, né? Todo mundo está se resguardando e respeitando esse isolamento social. Então, eu passei a trabalhar hoje mais com teleatendimento, o videoatendimento, né, que tem funcionado bem, tem atendido 1 ou 2 noivas quase que todos os dias, e isso tem rendido novos contratos e, pelo menos, novos contatos para amadurecermos no futuro. Ricardo, você falou uma coisa muito bacana. Ou seja, você, diante dessa circunstância, você buscou alternativas para não parar, né? E foi, então, para as redes sociais. Você começou a fazer lives, você começou a criar novas conexões, pensando em um futuro próximo, né? Ou seja, vai acabar a pandemia, mas você já pode pensar em contratos. A intenção dessas lives é realmente nós permanecermos nas mídias, né? O nosso cliente, ele gosta de saber que nós estamos ativos. Nós não estamos aqui simplesmente descansando ou tirando férias. Eu estou trabalhando todos os dias, faço a higienização aqui, eu venho para o meu escritório, porque é bem próximo da minha residência, e aqui eu tenho toda a segurança para poder trabalhar, fazer esses contatos, né? Cleiton e Marcos, vocês também têm usado desse artifício para criar novas conexões ou não? O que vocês têm feito aí durante a pandemia para não deixar com que pare todo a empresa, né? Todo o negócio? O que você tem feito, Cleiton? Fala pra gente. Bom, como o Ricardo citou, né? A gente não pode parar. Eu já não tenho a oportunidade de atender no meu escritório. Por quê? Porque como eu funciono na galeria, e automaticamente foi fechada a galeria. Eu não pode. Então, estou atendendo em casa, virtualmente, igual o Ricardo citou. Infelizmente, assim, o mercado caiu bastante, porque estão incógnitas. Não sabe se vai voltar esse ano, não sabe como é que vai funcionar. E nisso entra a nossa luta para tentar voltar aos eventos. Mas, diante dos contratos que eu já tenho fechado, eu ainda tenho que executar 42 casamentos esse ano e já tive 16 adiados. Então, passando aquele feedback para as noivas, marcando os ensaios para o wedding, que é as fotos antes que a gente tem que fazer, e nisso a gente vai levando. E entrando, vira e mexe, entra uma ou outra noiva, entra em contato, mas vai ter casamento, e isso tudo é um incógnito. Então, assim, estamos trabalhando para isso, para mostrar que estamos tentando correr atrás para voltar, para continuar realizando o sonho das noivas. E você, Marcos? O principal objetivo aqui que a gente resolveu focar foi em não deixar a empresa cair numa situação de abandono, né? O que é a questão? É continuar executando com toda a força, com toda a vontade os serviços de dentro do escritório. Aqui também, assim como com o Ricardo, a gente tem um escritório que a gente consegue manter uma produtividade e é muito bom tocar nesse assunto, porque assim, o nosso trabalho é um trabalho que ele atua, o meu e do Cleiton, por exemplo, é um trabalho que a gente atua antes, durante e depois do evento. Então, nós temos o tratamento com o cliente antes, nós temos os ensaios que a gente faz com eles antes, nós temos a filmagem do casamento e nós temos a edição disso, do material para depois a entrega deles. Então, assim, o que aconteceu de maior impacto aqui para nós é que a gente parou as produções de captação de imagens, né? Vocês três aí, vocês não pensaram, de repente, transformar toda a expertise que vocês têm em um curso online, fazer alguma coisa, tentar se habilitar para isso, para tentar ver uma outra forma de ter faturamento para o seu negócio? Vou começar pelo Ricardo. A nossa preocupação inicial é realmente em pensarmos uma forma de retorno, tá? Inicialmente. Por mais reinvenção e ressignificação de tudo isso que está acontecendo,
nós precisamos ser fiéis àquilo que nós fazemos, né? Eu poderia muito bem estar cozinhando ali, fazendo marmitex para vender, mas não é minha área, não é minha praia, né? Entendi. Então, o que nós precisamos fazer, estamos fazendo isso, nós criamos uma comissão protocolar de retorno dos eventos sociais e corporativos. O que vem a ser isso? Isso tudo encabeçado pelo nosso amigo Marcos, que está aqui, ó. Ele que teve a ideia, e um grupo de mais ou menos 15 pessoas estão envolvidas nessa comissão protocolar. Por que protocolar? Porque nós estamos sugerindo protocolos de segurança para esses retornos. Como o Marquinhos mesmo falou, nós não sabemos quando nem como será esse retorno. Mas nós vamos sugerir às autoridades, que hoje está na mão, o STF, né, colocou na mão das prefeituras, nós vamos levar ao conhecimento do nosso prefeito, Iris Rezende Machado, algumas normas protocolares para esses retornos. Não queremos que seja agora. Respeitamos o isolamento social, é necessário, é muito importante. Mas quando voltarmos, e nós não queremos ser os últimos a voltar. Então, você veja bem, Rogério, uma festa hoje, nós temos em média 9 ou 10 pessoas numa mesa. Nós vamos sugerir que tenham 4 a 6 pessoas numa mesa. Já é uma forma de manter o isolamento, já não vai ser como antes. Tudo vai ser diferente, né? Olha, eu tenho uma sugestão. As mulheres vão de burca, entendeu? Todas de burca, isoladas. Já mas tem uma questão aí, quase que uma burca, né? A máscara acaba que se torna. Mas, assim, uma coisa que o Ricardo falou, que é importante a gente salientar, é que a ideia a gente pensar em soluções para que esse retorno comece a acontecer. A gente sabe que a gente não vai voltar de imediato da mesma forma que era antes. Mas, assim, se a gente também não começar a pensar nesse retorno, a gente não vai voltar nunca, porque sempre vai ter um impedimento. É preciso que a gente analise os eventos sociais com diferenciais muito grandes, por exemplo, do exemplo que você citou, de bares, de restaurantes. O evento social, ele não é um evento aberto ao público. Ele não é um evento que a pessoa paga e fala assim, eu paguei o meu ingresso, eu quero sentar onde eu quiser. Não, o evento social, ele é um evento onde as pessoas são convidadas. Então, eles seguem algumas normativas do evento. Por exemplo, os padrinhos têm lugar cativo, os pais têm mesas reservadas. E desde o início, quando nós começamos com essa ideia de retornar às atividades na área de eventos sociais, seria já com base nessa proposta de que nós, da parte técnica, da parte de trabalho mesmo, a gente faria uma organização melhor desse protocolo para que as pessoas pudessem atuar no evento de uma maneira diferente e segura do que em outros setores. Por exemplo, a gente fala de um jogo de futebol. É muito difícil você controlar um distanciamento num jogo de futebol. Por quê? Porque você não tem lugar marcado, você não tem controle de acesso das pessoas a determinadas instalações do estádio. Mas num evento social você já pode ter isso. Então, como o Ricardo falou, você tem uma mesa de 10 lugares que você pode propor para ela ficar com 6. E inúmeros outros detalhes que a gente vai colocar. São muitos detalhes, claro. Que a gente consegue. Então eu vou encerrar aqui o nosso papo, muito bom, muito agradável, e a gente não precisou xingar até o momento, a gente não precisou xingar o juiz está de boa, entendeu? Em nenhum momento ele jogou um cartão errado aí, estamos fazendo uma boa partida, e uma sugestão a vocês todos aí, podia fazer o seguinte, Ricardo, você é o cerimonialista, nós vamos fazer o primeiro, tem que fazer isso, cara, vamos inovar, vamos fazer o primeiro casamento virtual. Aí a gente grava lá, põe pessoas, todo mundo mascarado, aquela coisa toda, gravando ali nas redes sociais, você lá também todo tal. Aí vocês, o Marcos e o Cleiton, lá também, todo mascarado, tudo bonitinho, tirando as fotos, etc. Aí todo mundo, todas as pessoas convidadas vão participar em casa vendo o casamento.
Aí nós vamos mandar, aí faz, Ricardo, manda o pedaço do bolo e manda os salgados para cada um da sua casa. Entendeu? Não precisa mandar, não. A equipe de trabalho consome tudo isso lá. Tá? Manda o bolinho, manda meu champanhe. Aí eu vou adorar ver um casamento desse, cara. Eu quero ver demais. Rogério. Receber aqui uma champanhe, receber a minha parte do casamento, pô. Rogério, a gente já fez um casamento que os próprios noivos fizeram essa transmissão online. A gente fez durante a quarentena agora. Então, depois, se você quiser, a gente pode te mandar um trecho para você ver como que foi. Não, eu quero sim, vamos jogar aqui então no programa, mas imagina que como seria inovador, entendeu? Como o convidado se sentiria prestigiado. Que é isso? Sem a necessidade de colocar gravata. Ainda tem gente que tem pavor de gravata. Já pensou? Pô, você participar do casamento ali de camiseta e calção na sala da sua casa? Muito bom. Imagina que beleza. E aí, para fechar com chave de ouro, o casal vai contar ainda com uma live gratuita que acontece todo sábado. Pronto! Atração gratuita e acabou, cara. Você quer coisa melhor que isso? Isso é bacana. Não, mas depois a gente te manda aí o vídeo e você vai ver que esse casal que a gente fez, ele ainda vai casar. O casamento dele foi remarcado para outubro, só que o casamento no religioso e no civil eles não fizeram questão de fazer na data que eles tinham já separado. Então, maravilha. É uma oportunidade para novos trabalhos, né? Isso é uma tendência nos dias de hoje, principalmente, Rogério, é chamado Elopement Wedding. É uma cerimônia voltada simplesmente para o casal. Alguns casais fazem isso sozinhos, outros já convidam só os pais. Então, você imagina um casamento ali acontecendo só o casal e os pais. Elopement Wedding é uma tendência hoje... como é que fala aí a pronúncia aí? Como é que é? Elopement. Elopement Wedding. Wedding. Então, é uma tendência para aquele... Mas isso está acontecendo para aqueles casais que não querem esperar. Fazem questão de casar agora no mês de maio, de junho, né? Enquanto não podemos ter aglomerações, a barriga vai aparecendo. Elopement Wedding desses casais. Tem que casar porque a barriga vai aparecendo. Então tem que casar logo, aí. Como é que faz, aí? Brincadeiras à parte, a gente tinha que terminar essa entrevista aqui. Em alto astral. Ricardo, Cleiton, Marcos, eu espero que as suas ações, espero que o setor de vocês, que os nossos governantes vejam esse setor com bons olhos, né? E entendam também que é um setor que tem uma cadeia muito muita grande. Gente, é uma cadeia enorme, né? Empregos diretos e indiretos. E, enfim, só da gente pensar que quantos freelancers trabalham em buffets, né? Em um casamento você tem, dependendo do casamento, você tem 40, 50 garçons. Quer dizer, só aí, fora cozinha, e aí vai. Ou seja, é muita gente envolvida, tem eventos que tem 100 pessoas envolvidas para um casamento, para um evento só. Então, é necessário que os nossos governantes, a prefeitura, tanto a esfera municipal como estadual, olhem com carinho esse setor e, gente, todos nós rezando, todos nós juntos aqui, torcendo para que a gente passe logo por isso, porque eu não estou aguentando mais esse negócio, estou precisando viver, a gente está precisando, sabe, circular energia, circular pela cidade, abraçar as pessoas. Abraçar e beijar, né, as pessoas conhecidas, amigas, clientes, parceiros. Exatamente. Eu sinto uma falta imensa disso, viu? Pelo menos... Eu sou um abraçador e um beijoqueiro de primeira, então tem sentido muita falta nisso. Eu vou encerrar essa nossa fala dizendo o seguinte, que a gente só dá valor depois que a gente perde. A gente sempre teve e nunca pensou nisso. Agora que a gente não está podendo fazer isso, aí que a gente sente falta de verdade. Então, quando a gente voltar nessa história toda, vamos valorizar cada vez mais isso. Cleiton, muito obrigado. Ricardo, obrigado pela participação. Marcos... Grande abraço. Muito obrigado, Rogério. Grande abraço. Obrigado pela participação. E vamos continuar aqui agora com o programa Aplauso, aqui é entretenimento e isolamento com informação. Simbora! Got the beat to make your booty go, beat to make your
We're beautiful like diamonds in the sky. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC. Os requisitos para acreditação incluem atendimento de requisitos legais, excelência técnica na realização de exames, validade dos reagentes, produtos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabilidade do processo, capacitação da equipe e segurança do paciente. É por isso que quando seu médico pedir exames, exija o melhor. Você tem o direito de escolher. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Confira as novas tendências e surpreenda-se. A Síria Solange tem tapetes para todos os espaços. Síria Solange Tapetes, Rua 22, Setor Oeste. Muito bem, telespectadores do programa Aplauso. Como sempre, estamos trazendo aqui boas entrevistas e grandes autoridades para falar sobre vários temas, vários assuntos, todas as áreas que estão sofrendo impactos com relação à pandemia do coronavírus. E hoje eu fiz questão de trazer este nosso convidado. Ele é mestre em filosofia, ele tem formação na UNB. Qual que é a formação sua mesmo? De jornalismo, né? Ah, não, jornalismo é na UFG. Na UFG. Eu tenho doutorado em comunicação na UNB. Doutorado em comunicação. Eu acho que é muito pertinente a gente pensar este momento que a gente está passando com a pandemia e as transformações que estão acontecendo no ser humano. Você é um especialista na área dentro da filosofia. A pergunta que eu quero fazer assim, que não quer calar. Isso tudo que está acontecendo com a humanidade. É a primeira vez que todo o planeta está conectado contra um único problema. Né? E assim, e de maneira consciente, porque já houve várias outras pestes, né? A peste espanhola, etc., que matou 50 milhões de pessoas, tal, mas não tinha essa conexão de informações, essa conectividade do planeta. E é a primeira vez que tem essa consciência. Você considera que isso seja uma nova era para a humanidade? Rapaz, eu acho que assim, é a primeira, o pessoal no exterior está definindo, isso é um termo que o pessoal do MIT usou, é a primeira infodemics. Assim, é uma pandemia e, ao mesmo tempo, uma quantidade enorme de informação circulando. E, de fato, você está correto. É a primeira vez que você tem uma pandemia experimentada em conjunto por todo mundo, em que a informação corre tão rápido, às vezes até mais rápido, do que a própria infecção pelo vírus, né? Pelo coronavírus.
Sim, verdade. esse é um caso bem específico, e a partir de agora todas serão assim. Isso é que é interessante colocar. A partir de agora você não vai ter mais uma pandemia ou alguma doença que passe despercebido, que pegue a gente de surpresa completamente, né? Ela sempre vai ser acompanhada de informação. Nesse sentido, sim, é uma coisa totalmente inédita e é o novo normal de agora para frente, né? Agora, o ser humano é muito resiliente em ser o que ele é. Então, muita gente se pergunta, essa pandemia vai provocar grandes modificações na vida das pessoas, no modo como as pessoas pensam, na maneira como elas se relacionam, ou no sentido, como você colocou aí, no sentido ético? Porque, veja, ethos é basicamente habitar, é o modo com que a gente vive no mundo, né? E a pandemia vai modificar o modo como que a gente vive no mundo. Vai modificar, já está modificando os nossos hábitos, as relações pessoais, as relações materiais, a importância que se dá com o dinheiro, relações econômicas. Então, tudo isso vai sofrer uma modificação. O que disso vai ficar? É muito difícil saber, porque as outras pandemias, especialmente em aspectos mais específicos ou em regiões mais restritas, como o Rio de Janeiro, provocaram várias e várias modificações ao longo do tempo que depois se reverteram, voltaram a ser o que era antes, né? Então, o ser humano é um bicho muito resiliente. Algumas coisas, de fato, vão se modificar, mas eu não acho que será uma modificação tão ampla e tão profunda quanto as pessoas tendem a pensar enquanto estão no meio da pandemia, certo? Eu acho que vai ser alguma coisa um pouco mais diferente. Eu acho que vai se modificar um pouquinho o modo com o qual a gente vai... Por exemplo, o que a pandemia vai fazer, e já está fazendo, é precipitar uma modificação que já estava em curso, que é o uso das tecnologias para transações comerciais. Então, por exemplo, nosso hábito tradicional de ir ao supermercado, ele estava se modificando com os aplicativos de delivery, certo? Sim. Agora, isso se precipitou muito mais rapidamente, e as pessoas vão estar muito mais disponíveis ou dispostas a bancar essa compra à distância, certo? Então, esse modelo de negócio que vem se modificando, a pandemia vai precipitá-lo. Outra coisa que a pandemia pode precipitar, e vai de fato ocorrer, são modificações na economia. Então, alguns problemas econômicos que se tinha e que se vinha levando, principalmente no país, de maneira lenta, gradual e calma, agora eles vão ter que ser feitos muito mais rapidamente assim que a pandemia arrefecesse, diminuir a sua intensidade. Agora, o homem, o sujeito, certo? Ele se modifica temporariamente, depois volta a antigos hábitos. Eu acho que a gente vai voltar a antigos hábitos. Pois é, isso que eu gostaria de ver da sua visão como filósofo, né, e da visão dos grandes filósofos do passado. Será que o ser humano vai, de fato... Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é o seguinte, se não é pelo amor, é pela dor. E, normalmente, 99% é pela dor. As pessoas, elas não... Se elas estão ali naquela zona de conforto, ela não sai dali, só se for pela dor para ela buscar alguma modificação. A nossa tendência é compartimentalizar a experiência da pandemia. Todo mundo se pergunta, basicamente, quando é que isso vai acabar. Isso é uma forma de você pegar essa experiência um tanto radical, né, limite de ficar em casa e da pandemia, e circunscrever ela num tempo que tem começo e fim. A gente quer se relacionar com a pandemia como se a gente estivesse assistindo um filme. Então o filme começa, eu me sinto mal durante o filme, eu fico apreensivo, eu vejo as coisas, mas assim que acabar, acender a luz, eu volto à minha vida normal. A gente tem essa tendência a fazer essa compartimentalização. Algumas coisas não vão ser possíveis de voltar, mas a maioria delas, especialmente pessoalmente, serão. Nós vamos voltar a visitar os amigos, nós vamos voltar a ir para o bar, nós vamos voltar a ir para shows, não vai ter mais tanta live, a gente vai voltar a frequentar o shopping, tudo isso vai retornar. Quando? Bom, é difícil saber, porque depende do desenvolvimento da pandemia, né? Como eu não sou especialista, não sou nesse vacina, sentido, né? Na vacina e tal. Assim, isso aí já dá para saber pelo que a gente conversa com os outros professores da área de saúde da UFG, outros cientistas que a gente conhece. Dá para saber que só vai ter uma volta próxima à normalidade se tiver quando tiver uma vacina ou um tratamento eficiente.
certo? Ou seja, quando diminuir a taxa de contaminação. Isso é uma coisa que não dá para prever. Mas assim que ela voltar, a nossa tendência é recuperar hábitos antigos naquilo que for possível. Nós vamos parar de usar máscara, eu acho. É uma coisa que os países da Ásia não se acostumaram a fazer, só que nós, especialmente aqui no Brasil, certeza que a gente vai parar. Eu não consigo imaginar, posso estar errado, mas eu não consigo imaginar a máscara como uma atitude cotidiana nossa. Ela é um elemento, certo, desse encapsulamento da experiência. O que vai mudar, eu acho? Eu acho que vai mudar nessa geração algumas coisas importantes. A primeira é a relação que a gente tem com o papel que o Estado tem na nossa vida. Certo? Nós ficamos muito Estado-dependentes no contexto da pandemia. A gente espera decisões oficiais de pessoas que sabem mais, que conhecem mais, que têm autoridade e tal, para resolver essa questão. E quanto mais importante, ou quanto mais fragilizados nós estamos, mais importante fica o Estado. Então, uma coisa que é importante para nós, eu acho, é a valorização do SUS. Eu acho que a gente vai voltar a dar uma valorização boa para o SUS. O SUS tem que ser mais eficiente, ele tem que voltar a funcionar, mas ele não pode acabar. Porque, na prática, ele é a nossa principal linha de frente para enfrentar a pandemia. Acho que a gente vai dar mais importância para a arte, porque o nosso confinamento vai acabar nos mostrando para nós que é preciso fazer alguma coisa conosco mesmo que não seja trabalhar. Certo? Essa saída do trabalho deixa a gente com muito tempo livre. E a gente fica imaginando o que a gente faz consigo próprio. Porque não dá para ficar o dia inteiro parado olhando para o tempo. Né? Então, você começa a ver séries, assistir filmes, jogar jogos de videogame, jogar baralho. Então, veja, essa coisa do produzir, fazer algo para si, e não para o trabalho, não para a sociedade, não como obrigação, vai se tornar uma coisa importante para nós. Essa pandemia fez com que as pessoas olhassem mais para dentro? Você acredita nisso? Parte da angústia, de modo geral? Sim, parte da angústia é exatamente essa, de a gente perceber que a gente é obrigado a conviver com a gente mesmo, como dizia a Hannah Arendt. A Hannah Arendt dizia isso. A gente é obrigado a conviver conosco. Certo? E essa convivência pode ser mediada. E aí você entende o que é arte, literatura, estudo, leitura, assistir filme, ouvir música, aprender alguma atividade própria. Veja, esse cuidado de si é um desdobramento da pandemia, porque a pandemia põe na nossa frente a perspectiva próxima da mortalidade. Então, como a gente se vê diante de uma situação que pode nos atingir e que é definitiva, quando a gente percebe que nós vai diminuindo as nossas possibilidades de ser, a gente volta para dentro de nós e se pergunta, bom, o que eu fiz comigo? O que eu posso fazer comigo? Qual é a relação que eu mantenho comigo mesmo? Será que não é melhor eu melhorar, aprender a fazer pão, aprender a cozinhar, aprender um pouco de carpintaria, no meu caso específico, aprender a cuidar de jardim, certo? Fazer alguma coisa nesse sentido que possibilite uma melhora de si mesmo. E isso é curioso, porque como a gente está num contexto muito forte de uma doença, todos esses processos são processos de cura, no sentido de serem terapêuticos. No sentido meio freudiano, psicanalítico da coisa, entendeu? A gente fica muito sozinho conosco, a gente fica enfrentando os nossos sintomas, né, as nossas psicopatologias, e a gente vai tentando desenvolver formas de fazer isso. A terceira coisa que eu acho que vai se modificar, só para encerrar o raciocínio, é a relação com o outro, certo? Com o distanciamento social, o outro ganhou uma outra perspectiva, certo? Será que era legal fazer aquelas reuniões? Mas, ok, reunião é chato, o negócio de trabalho é meio chato, mas conversar com aquelas pessoas no cafezinho, ou trocar uma ideia rápida com um colega de trabalho, aquilo realmente tem um caráter interessante, né? Não é algo tão ruim, tão terrível. Né? Então, qual é o papel do outro para nós? Né? Como é que o outro vai se relacionar com a gente? E isso é uma coisa que vai fazer a gente pensar mesmo. Né? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo rapidinho para fechar. Como é que é a nossa gestão, o nosso cultivo dos nossos afetos, do nosso ódio e do nosso amor? Será que vale a pena a gente odiar tanto quanto vinha odiando?
Ou será que vale a pena a gente se entregar tanto a alguma relação afetiva amorosa quando a gente vinha fazendo? Essas reflexões todas estão no contexto dessa terapêutica da quarentena, vamos dizer assim. Você foi meu professor quando eu fiz o meu curso de comunicação social como jornalista, né? Aqui a gente está enfrentando duas guerras. Uma guerra contra o coronavírus e outra guerra contra os poderosos. E quem está no meio dessa celeuma toda, no meio dessa guerrilha, dessa disputa toda? Nós, os brasileiros. Aí a gente tem a mídia, aí tem a mídia brigando, os políticos entre eles brigando. A gente vê coisas assim absurdas. E esse seria um momento de união, e não, muito pelo contrário. Vários deles querem capitalizar com a nação ao momento. Eu acho que o Brasil está sendo... não ser. Eu acho que a pandemia, em certa medida, é um exemplo clássico do que é o Brasil. Nós começamos muito bem. Nossa primeira resposta à pandemia foi uma resposta, em termos estatísticos, muito boa. Nós fizemos a quarentena inicialmente. O estado de Goiás é um belo exemplo. A gente entrou em quarentena e isolamento social rapidamente. Foi muito bom, a gente fez o negócio certo. Independente de qualquer filiação política que seja, o Estado goiano trabalhou muito bem com isso. A gente tentou achatar a curva, né, o que significa não deixar que o sistema de saúde se sobrecarregasse e entrasse em colapso. Isso, e já fizemos isso no Brasil inteiro, então você tinha uma curva caindo. Mas aí é a mesma história do país do futuro, entendeu? A gente agora vai conseguir, agora sim a gente fez direitinho. O que aconteceu? A gente relaxou. Nessas últimas 2 semanas, por causa de pressões legítimas até, não vou dizer que o empresário e o comerciante não esteja equivocado, ele tem as necessidades dele, o cara está trabalhando pelo sustento dele, mas as pressões e o fato dos governos cederem nessas pressões de uma forma, que poderia ter melhorado o auxílio, poderia ter ampliado a base de proteção nos bancos, financeira, para capital de giro e para pagar salário e tal, mas o modo como a gente resolveu fraquejar foi indo todo mundo para a rua. Não teve jeito. O pessoal do Popular soltou uma notícia ontem dizendo que no dia de ontem foi o maior trânsito de pessoas no transporte coletivo de Goiânia. E está cedo nesse sentido para isso. Então, o que aconteceu com a curva do país? Ela começou a subir. Então, se você pegar as estatísticas, a gente começou bem, a gente estava indo bem, a gente estava num caminho assim, meio Austrália, Alemanha, e agora a gente virou Estados Unidos, certo? Nós somos piores do que a China. Isso é um exemplo claro do nosso. A gente não teve fibra para aguentar o tanto que era necessário. E agora o que vai acontecer? O Estado vai ter que entrar e vai ter que forçar, provavelmente, uma quarentena ou um maior isolamento social, o que vai fazer com que a gente diminua ainda mais a possibilidade de ir para os negócios. Então, o que pode acontecer é, assim, desobediência civil. As pessoas vão e abrem os seus negócios. Só que aí não vai ter gente indo. Eu posso falar por mim. Eu gostava de ir ao cinema, tomar um café, conversar com os professores, discutir questões, né, da filosofia, ali num cafezinho, na Tia Nair e tal. Assim. Eu gostava de fazer isso. Eu não vou fazer, não importa se vai abrir ou não. O shopping pode abrir, eu não vou na Copenhague tomar um café, ou eu não vou ali na padaria aqui da esquina. Não vai rolar. Por quê? Porque a gente sabe das consequências. Então, assim, nós perdemos a chance porque não tivemos fibra para manter um isolamento social por tempo necessário, certo? Para que a gente pudesse sair com mais tranquilidade dessa pandemia. E hoje, o Financial Times já está considerando a gente o pior caso de coronavírus, de Covid do mundo. Assim, é um fracasso retumbante, né? Nesse sentido. Né? E a gente tinha começado bem, é uma pena. É foda, a gente estava no caminho certo. Bom, Daniel, olha, já temos aqui 18 minutos já de conversa, para você ver como é que o papo voa. Você sabe que televisão a gente tem que tentar otimizar ao máximo aí, mas é o seguinte, boa. Sim, claro. Você para mim, é o quarteto, é o quarteto dos filósofos do Brasil em um só aqui para mim, porque você está aqui do meu lado. A gente tem o Clóvis, acesso é um negócio importante, né? Acesso tem o Pondé,
Tem o Karnal e tem o Mário Sérgio Cortella, que são caras incríveis. Eu acredito que você comunga também de alguns posicionamentos e... Não, eu gosto deles. É gente muito boa, gente muito competente, gente melhor que eu até. Que isso, de longe disso. Mas, de qualquer forma, eu quero que você, como um mestre em filosofia, gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem que seja uma própria mensagem sua, um próprio pensamento seu, ou um pensamento de algum grande filósofo do passado, mas assim, deixando para todos nós aquele pingo de esperança, que eu acho que todo mundo precisa disso, a gente precisa disso, né? De acreditar claro. Que dias melhores virão. Claro. Né? Gente, assim, posso falar, bom, vai passar. Essa não é a doença que vai, ou a pandemia que vai eliminar e acabar com a população, ou com o mundo todo. Isso vai passar. Cuide de você, cuide das pessoas que você gosta, tente ficar em casa o máximo possível. A melhor estratégia, de longe, é o isolamento. Tente manter o isolamento até onde você consegue. Se cuida, toma os cuidados necessários, certo? Se for sair, saia só de máscara. Avise, cuide das pessoas e cuide de si, certo? Olha para dentro de si mesmo e diz assim, bom, o que eu faço comigo nesse contexto? E apela para a arte, apela para a filosofia, apela para as ciências humanas em geral, para o cinema, para a música, apela para isso. É isso que vai nos dar condição de enfrentar o isolamento, que é necessário. Certo? Então, eu acho que olha para a arte, olha para a filosofia, olha para a TV, olha para a produção de conhecimento e de arte do ser humano, porque ao longo do tempo foi isso que, de fato, nos salvou para além da medicina. A medicina vai encontrar uma saída, a ciência está operando, mas a gente tem que cuidar de nós, a gente tem que cuidar de nós próprios. Então, cuide de si, segure o máximo que você puder, não perca a sua fibra, que isso vai passar. Maravilha. Daniel Cristino, muito obrigado, professor, atualmente professor na UFG, e muito obrigado aí, espero que a gente, em uma oportunidade o mais próximo possível, passando a pandemia, a gente faça um café filosófico nós dois, batendo Faz um ao vivo. Falando sobre filosofia. Isso, falando do que estava certo e errado nas previsões que a gente fez. Maravilha. Então é isso aí, gente, vamos continuando aqui com o nosso programa Aplauso. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC. Os requisitos para acreditação incluem atendimento de requisitos legais, excelência técnica na realização de exames, validade dos reagentes, produtos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabilidade do processo, capacitação da equipe e segurança do paciente. É por isso que quando seu médico pedir exames, exija o melhor. Você tem o direito de escolher. Laboratório Núcleo, cuidando de você.
night, you and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Confira as novas tendências e surpreenda-se. A Síria Solange tem tapetes para todos os espaços. Síria Solange Tapetes, Rua 22, Setor Oeste. Pelo menos uma vantagem existe durante a pandemia: poder assistir bons filmes e séries em casa. Por isso, como bom cinéfilo que sou, separei 3 dicas de séries para assistir na Netflix e um filme produzido em 2011 chamado Contágio. Esse você pode comprar na loja de filmes de sua empresa a cabo. As séries são topíssimas, talvez você já as conheça, só que 2 delas estão com episódios novos, portanto não custa nada lembrar. Agora, o filme Contágio é surreal e retrata com uma semelhança incrível a pandemia do coronavírus. E vai ser por ele que eu vou começar. What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Contágio é um filme, não um documentário. Foi feito em 2011 e poderia ter sido dirigido por uma vidente. É assustador como a história remonta ao que estamos passando na pandemia do coronavírus. O filme mostra o rápido progresso de um vírus letal, transmissível pelo ar, que mata em poucos dias. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Parece com alguma coisa que você conhece? Eu sei que você está cansado de ouvir sobre isso, mas é uma bela obra e vale seu tempo. E tem mais, sem querer dar spoiler, tem um final feliz. E as 3 dicas de séries? Vou começar com a mais antiga, que já tem 9 temporadas. O quê? Não se assuste, vale muito a pena. A série Suits é rodada em torno de casos jurídicos, onde o protagonista Mike Ross é o centro da trama. Com uma memória fotográfica, leva a vida às escondidas, fazendo provas de admissão de alunos para a conceituada Harvard, sem nunca ter cursado uma faculdade. E acaba sendo admitido para trabalhar em um dos mais conhecidos escritórios de advocacia de Manhattan. Se tem 9 temporadas, é porque vale muito a pena. It's not your fault, Harvey. I made my case. I convinced you to hire me. I was the one that made the call. You were. A origem do premiado seriado israelense Fauda já está em sua 3ª temporada. Em uma trama muito bem roteirizada, mostra com veracidade o conflito entre Israel e a Palestina, sem defender qualquer um dos lados. A primeira temporada mostra a agência de segurança de Israel, comandada por Doron e sua equipe, atuando na clandestinidade entre os palestinos, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, à procura do combatente do Hamas, Abu Ahmed, que tenta escapar com sua família, lutando eternamente contra o Estado de Israel. O que chama atenção na série The Last Kingdom é a história de vida de uma criança nobre ser tomada pelos vikings. O menino acaba sendo criado por eles e anos depois se torna um guerreiro. Mais tarde, Uhtred parte com a missão de conquistar as terras onde nasceu. A série é ambientada no ano 1, em 872, onde muitos dos reinados da Inglaterra de hoje caíram nas mãos dos vikings. Sob o comando do rei Alfredo o Grande, o reino de Wessex
é o único que resiste aos ataques. Toda a trama fica em torno de Uhtred e do rei Alfredo, que enfrenta problemas políticos e religiosos para unificar os reinos e transformá-lo na Inglaterra de hoje. A série mistura figuras reais que fazem parte da história com eventos e personagens fictícios. Os novos episódios de The Last Kingdom entram no ar neste mês. Spare these men of England who fight in your name. Do not forsake us. Do not forsake England. Essas foram as dicas de séries da Netflix de hoje. Semana que vem trarei 3 dicas de filmes. Se quiser colaborar, é só enviar uma direct no meu Instagram, @RogérioRezende. Até a próxima! Final de programa. E como sempre fazemos, no final de cada programa, o aplauso da semana vai para... Tchan, 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 tchan. Vai para... Tchan, 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 tchan. Você que está em casa, fique em casa. Se Deus quiser, essa tempestade, esse mal-estar, essa coisa incrível que nos assola vai passar. O aplauso da semana é para você. Fique em casa.